E por favor, tomem os seus assentos. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Espero que todos estejam bem. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e verso de número 37. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e verso de número 37. O princípio da igreja cristã. Esse é o princípio da igreja cristã. Como ela começou, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela. Se você não trouxe, você vai acompanhar aqui no telão comigo. Atos capítulo 2, verso de número 37. A minha Bíblia diz assim, ó: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a tua bênção sobre a igreja hoje. Peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, dando para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça a tua palavra. Quebranta, Senhor, o nosso coração, para que possamos nos converter ao Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, ele é literal, né? Os Atos dos Apóstolos, ele conta aquilo que os apóstolos fizeram depois que Jesus foi para o céu. O capítulo 1 do livro de Atos, ele narra o final da história de Jesus entre os homens, né? Jesus, homem, o capítulo 1. A Bíblia diz no finalzinho do capítulo 1, que um anjo desce do céu, trazendo uma nuvem. Jesus sobe com os seus pés sobre essa nuvem e ele é elevado aos altos céus. Quando ele está subindo, um dos apóstolos, olhando para Jesus, diz assim: mestre, mas o Senhor vai subir e a gente vai ficar aqui sozinho? E ele disse: não, eu deixarei convosco o meu Espírito, e ele permanecerá com cada um de vocês até a consumação dos séculos. Amém? Então Jesus, ele sobe e a Bíblia diz que ele está lá no céu, à direita de Deus. Romanos 8:30 fala isso em diante, que Jesus está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, tá? Então Jesus está lá.
Quem é que representa Deus aqui na terra agora? O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando você fala com o Espírito Santo, você falar Deus, está errado? Não. Você falar Jesus, está errado? Não. Você falar Espírito Santo, está errado? Não. Por quê? Porque eles são três em um. Os três representam Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Então, o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus estava morto, quem é que foi enviado do céu para ressuscitar Jesus? O Espírito Santo de Deus. Nunca esqueça disso. Amém? Deus enviou o seu Espírito para trazer Jesus à vida. O Espírito Santo de Deus. Então, quando você está orando e dizendo, querido Espírito Santo, você está falando com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nunca tenha dúvida disso. Às vezes as pessoas se apegam a pequenos detalhes que não influenciam a nossa vida com Cristo. Por exemplo, você está lendo o Velho Testamento e você fala, mas aqui não é Jesus, é Deus. Não, é Jesus. Não está errado. Você fala, Jesus falou com Moisés. Quem falou com Moisés foi Jesus. Jesus falou com Isaías. Quem falou com Isaías foi Jesus. Não foi Deus, Pai Todo-Poderoso. Aquele que passou diante de Moisés e Moisés se escondeu na rocha e depois voltou e olhou, era Jesus. Quem desceu no Monte Horebe para falar com Moisés? Jesus. Não foi Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. E não há outro que tenha descido na terra, senão aquele que de lá veio. Jesus. Amém? Deus não desceu. A Bíblia é muito clara a esse respeito, né? Então, a gente não precisa ter dúvidas a respeito disso, mas isso é só para um pouco de matar a nossa curiosidade, né? Tem muita gente que tem essas dúvidas, então eu gosto de, à medida que ir passando e esclarecendo, para que todo mundo tenha convicção das coisas que fazem, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Então, toda vez que você for fazer uma coisa com o Senhor, você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, pastor, mas quando que eu ajo sem fé? Por exemplo, o pastor vem aqui e fala para o Tiago, né? Fala, Tiago, Deus vai fazer o teu cabelo nascer de novo. Por exemplo. Se ele olhar para o lado e fazer... Não tem gente que faz isso? Ele não tem fé. Ele não agrada a Deus. Porque Deus pode querer o Tiago, fazer o Tiago virar um Sansão, você não sabe? Ficar com as suas madeixas compridas, né? Mas como o Tiago não crê no profeta, e a Bíblia diz assim, ó, crede naquilo que sai da boca dos meus profetas e tudo te irá bem. Mas quando você não crê, não vai. Quando você não crê, não vai. Então, a gente precisa ter este entendimento da palavra de Deus. Quando Deus usa a boca de uma criança, pode falar. Ele olhar para você, vir do teu lado e dizer assim, ó, Deus te abençoe e te dê um carro novo. Pequenininho, te dê um carro novo. Você fala, piá, mãe, uma dívida. Você vai ganhar? Não. E se Deus quiser usar alguém para dar um carro de presente para você? Você acha que isso não existe? Vou te contar um testemunho. Há muitos anos atrás, na igreja Assembleia de Deus da Madureira, eu vivi isso aí. Uma moça contou o testemunho. Moça, ela comprou um carro. Eu sou antigão, né? Era um Fiat Mille. 0, né? E ela comprou não sei em quantos meses para pagar, muitos, naquele tempo eu comprava muitos. E quando ela quitou o carro, então o carro tinha 2, 3 anos, talvez 4 anos de uso no máximo, um carro novo. Ela veio na igreja, Deus falou assim, e ela veio para agradecer a Deus que ela tinha terminado de pagar. Deus falou assim, ó, agora você pega o seu documento, assina e dá de presente para aquele cara lá. Ó. Não, Jesus, como é que eu vou dar meu carro? Ela disse, eu
Eu acabei de pagar, é o único que eu tenho, eu preciso para eu ir trabalhar, eu preciso para... E o Senhor insistiu com ela, falou, dá o carro pro cara. O cara era um missionário, alguém da igreja, que precisava para fazer a obra. Não, e ela foi relutando o culto inteiro. Deus falou no começo, ela foi. Quando chegou no final, antes do amém, ela chorando, ela obedeceu. Ela foi lá no cara e disse, ó, Deus mandou eu te dar o meu carro de presente. Ela pegou o recibo, assinou, chorando, e deu o carro para o cara, deu a chave, deu o documento, e falou, não quero nem pegar o que tem lá você pode levar para você, eu não quero nem saber, braba. E naquele tumulto de gente indo embora e tal, o cara ficou feliz, saiu pulando, oh glória, ganhou um no milho, né? Daí quando ela estava saindo de cabeça baixa, tinha um cara na porta da igreja, uma pessoa mais velha, e falou, moça, por favor. Ela falou, desculpa, mas eu não quero conversa. Não quero conversa. Ele disse, não, eu não quero conversar com você, eu quero fazer uma coisa com você. Ela disse, o quê? Ela falou, Deus mandou eu vir da minha casa aqui e mandou eu dar um carro para você. Ela levantou. Sério? Ele disse, é sério. É sério, ele disse. Eu sou um advogado, eu tenho mais de um carro. E tem um dos carros que eu não uso muito. E aí hoje de manhã eu estava lá, o Espírito Santo falou para mim, o seu nome é tal, porque o cara veio com o recibo preenchido, assinado e reconhecido firme. Ele falou, eu já passei no cartório, já reconheci firme, porque Jesus me deu o seu nome, o seu endereço, está aqui, ó. Toma. E se você quiser acreditar, você acredita, se você não quiser, não acredita. Ela ganhou uma BMW de presente. Se quiser, você não acredita, isso é um testemunho, eu vi isso. Ela testemunhou na igreja. Então tem gente que não recebe a bênção porque não tem fé. E eu não estou falando que é para você dar o teu carro para mim, porque eu não quero, porque eu já tenho 3, os meus são tudo novo, eu não preciso do seu. Eu estou te contando um testemunho porque eu quero que você aprenda, que você entenda como é que Deus age na vida das pessoas. Então Deus espera, como o Senhor pediu para Abraão, não foi isso que Deus falou? Quando o Isaac ficou guri, 14, 15 anos, a gente não sabe a idade, supõe, né, que seja mais ou menos por aí. E ele estava tão feliz olhando seu filho correr, Deus vem para ele e fala, Abraão, pega teu Isaac, leva no monte e sacrifica ele para mim. Ele só tinha o Isaac. Mas a Bíblia diz que Abraão não pestanejou. E pegou os caras, pegou a mula, colocou a lenha, pegou o fogo, pegou o cutelo e foi embora. E é muito legal, porque quando a gente lê o livro, né, o livro de Gênesis, a gente lê essa história, a gente encontra Abraão, ele vai, parece-me que o caminho de um dia ou 2 dias, eu não sei bem, até ele chegar na montanha onde Deus mandou ele ir, sacrificar o Isaac. E ele fala para os seus funcionários, ele diz assim, ó, vocês ficam aqui, que eu vou ali em cima sacrificar com o meu filho, e logo voltaremos. Se você observar a Bíblia, ele disse, logo voltaremos. Mas como que ele ia voltar com seu filho, se ele ia sacrificar o seu filho para Deus? Então Abraão tinha fé o suficiente para entender que Deus, ao lhe pedir o seu filho, certamente depois que ele desse, ele lhe restituiria. Abraão tinha fé, irmão, por isso ele é o pai da fé. E ele obedeceu. Deus nunca quis que Abraão matasse o Isaac. Deus queria provar a sua fé. E muita gente não é abençoada por Deus porque não consegue ter essa fé. Não consegue, irmão. Se Deus mandar você dar o seu relógio, você não dá. Ah, meu relógio não. Você já pensou você comprar um relógio, né? E aí você sentadinho ali, aí o Senhor falar com você assim, filho, Senhor, que lindo o teu relógio. Oh, Jesus, foi o Senhor que me deu. Ah, fui eu? Foi. Então eu quero que você dê ele de presente. Mas Senhor, não é meu? É, então você vai dar de presente. Tá vendo aquele irmãozinho lá atrás, lá? Aham. Então você vai lá e dá para ele. Fala que eu mandei você dar de presente para ele.
Sabe o que a maioria das pessoas faz? Fala, eu não vou dar, porque isso aí não é Deus. Imagina, Deus me deu, agora está mandando eu dar coisa para os outros. É Deus não. Aí você está lá com o teu Citizen, né? Oriente. Qual uma outra marca de relógio aí? Não sei. Um simplinho? Não, um simplinho. Um de 500. Citizen, Oriente. Simplinho. 600, né? Você comprou, pagou em 10 de 60 no cartão de crédito. E aí Jesus está com, igual do pastor, assim, um Victorinox, bem bonito, lá da Suíça, que custa 5. E ele quer te dar. Aí você não quer receber. Quem lembra daquele programa que tinha no Silvio Santos, que tinha uma criança que entrava num foguete, colocava um negócio e daí acendia a luz, ele falava, você quer trocar isso por isso sim ou não? Mas o piá não estava vendo nada, daí ele falava, sim! Quem que lembra dessa? Aí ele ganhou uma caixa de fósforo, né? E o Silvio Santos ia lá, pegava aquela caixa de fósforo. Presta atenção, Deus está falando com você, uma caixa de fósforo, e dizia assim, você quer trocar essa caixa de fósforo por esse carro 0 quilômetro? Ele não estava vendo nada, acendia a luz, ele tinha que falar sim ou não. Aí ele, não! E você queria morrer? Que a gente participava daquilo, era uma coisa legal, né? Mas a Bíblia diz que o crente não vive por vista, ele vive por fé. Pastor, o que significa a palavra fé? O firme fundamento de crer naquilo que você não. Então, se você não tem fé e você não confia em Deus, irmão, as coisas não vão acontecer na sua vida, porque o mundo espiritual, ele funciona através da fé. Está vendo essa camisa aqui? Essa camisa do pastor Israel. Agora é minha, porque ele me deu. Aí ele veio com ela e eu vim com a que está com ele. Porque eu vim de bermuda hoje, chinelo e camiseta na van. Um calor, eu peguei uma roupa do meu armário. E aquela camisa é uma camisa menor, com um tecido daqueles que estica, tipo de lycra. E eu ganhei, não sei de quem, faz tempo, e eu deixei no canto do meu guarda-roupa para dar para alguém, porque ela é muito justa. Muito justa. E a pastora Shirley, desavisadamente, levou na costureira e mandou cortar as mangas, para ficar de manga curta. Eu falei para ela, tem que cortar a manga de uma dessas camisas, que eu só estou com camisa de manga comprida, para ficar mais uma de manga curta. Eu tenho dificuldade de comprar, é difícil você achar camisa de manga curta, né, que tenha botão, do jeito, é difícil. Nas lojas é ser manga comprida, está muito calor, eu uso de manga curta. E a pastora pegou bem aquela que não servia e levou para a costureira. E daí hoje, na hora de eu sair, fui arrumar minha roupa para colocar no... Ela falou, eu já mandei cortar uma de manga curta. Tá bom, eu fui lá, peguei, coloquei e trouxe. Quando eu cheguei aqui, ela ficou a vácuo. Eu falei, não vai dar, né? Daí eu tirei, coloquei a camiseta, falei, vou fazer o culto de camiseta, né? O que é esse aqui é? Vou pagar esse mico, né? Não, né, irmão? Não. Aí chegou o pastor Israel, eu olhei para a camisa dele. Ele olhou para mim e falou, nossa pastor, essa camisa está muito justa, né? Eu falei, pois é. Ele falou, você não quer minha? Ele falou, essa aqui é a maior que eu tenho, eu não costumo usar porque ela fica muito grande. Mas hoje, quando eu saí de casa, Jesus falou, vaca grande. Quem está entendendo o manto aí? Irmão, eu prego para você o que eu vivo. Eu falei, então pega essa branca aqui, vai lá no banheiro e vê se... Ele colocou para ele, ficou show. Israel menorzinho que eu. Para ele ficou show. E Jesus me abençoou. A gente precisa aprender a depender de Deus. Quando eu trouxe esse texto para você, o Espírito Santo me deu esse texto do livro de Atos, capítulo 2. Ele falou sobre a comunhão dos irmãos. Ele fala sobre o início da igreja.
onde as pessoas vendiam aquilo que eles tinham e dividiam com aqueles que não tinham. A Bíblia fala, irmão, de uma ação de amor e fé, porque eles acreditavam de tamanha forma no que está por vir na vida eterna, que os caras não guardavam o que eles tinham, porque sabia que eles não iam usar. Você já viu aquele ditado que fala que caixão não tem gaveta? Quem já ouviu isso? Está escrito na Bíblia? Sim ou não? Sim. Livro de Jó. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Está escrito. É uma metáfora, mas está. O que isso quer dizer, pastor? Que você não vai levar nada daqui. Absolutamente nada. Mas as pessoas são extremamente apegadas com aquilo que eles têm. Mais uma vez eu vou dizer, eu não vou te pedir nada, não quero nada seu, pelo amor de Jesus. Então nós precisamos aprender a não ter relação sentimental com as coisas. A gente vinha hoje no carro, estava a Lohane aqui, que é a nossa 02, levanta a mão, Lohane. 02, a Lohane, quem não conhece, né? E a gente estava falando sobre roupa, né? As meninas vão fazer a cirurgia, a pastora Carla e a Lohane vão fazer cirurgia bariátrica, daqui mais 30 dias elas estão se preparando, vão fazer. E aí quando você faz cirurgia, você perde tudo que você tem, até o sapato, porque você diminui tão absurdamente de peso e de tamanho, que tudo que você tem, nem o óculos não serve mais. O óculos fica caindo, você tem que trocar, porque não serve mais. Dependendo do tamanho que você está, é claro, né? E a Lohane falou assim: eu vou dar todas as minhas roupas, menos essa, porque essa aqui eu tenho um apego sentimental. Quem tem apego sentimental com as coisas aí? Não tem aquilo que você não dá, não empresta e ninguém põe a mão, sim ou não? Sim, claro que tem. Tem coisa que você não empresta para ninguém. Eu tenho coisas minhas que eu não empresto para ninguém, que é meu. Eu falo. Hoje eu fiz uma limpa nas minhas canecas. Eu tenho um armário, eu ganho muitas canecas, muitas, né? Tem semanas que eu ganho 30, tem semanas que eu ganho 50, é muitas. Então, mas eu tenho algumas que são as minhas preferidas. E essas ninguém mexe. Hoje o tio Gerson estava tomando café, eu olhei, ele estava com a minha caneca. Eu falei: ô tio, por que você pegou minha caneca? Ele falou: não, porque estava aqui. Eu falei: mas quem é que colocou minha caneca aqui? O lugar é ali. Aí eu fui lá olhar, estava cheia de outras no meu lugar, né? Que alguém desavisadamente, né? Cadê ela? Ah, tá ali. Foi lá e... Daí eu falei: não, peraí, fui lá, já limpei o armário. Eu tenho só 5, irmão. Só 5 que eu... 5. No meio das 50, 5. Tirei, troquei, mudei de lugar. Porque eu tenho umas coisas que são minhas, que eu gosto. E se derrubar no chão e quebrar, não tem onde eu comprar de novo, porque não tem para vender. São coisas caras para mim, por causa de quem me deu. Tem sentimento envolvido. Não no bem, mas na ação que eu recebi, naquilo que eu ganhei. Eu não sei se você tem isso com você, eu tenho comigo algumas coisas que algumas pessoas especiais me deram, que representam muito para mim. Representam muito para mim. Eu ganhei, por exemplo, uma caneca da Polícia Militar de São Paulo, da Rota, foi feita para mim, está com meu nome, que ninguém tem, é só minha. E quando eu fui para São Paulo, eu batizei uns guris de lá, vários. E tem uma galera lá na Rota de São Paulo, que são minhas ovelhas. E eles mandaram fazer, mandaram para mim. Para mim tem um valor sentimental enorme. Por causa de quem me deu. Então, eu gosto, e é meu, e eu não quero que você mexa. Então, todo mundo tem coisas que eu não me importo. Não tem valor sentimental. É só uma coisa. O carro, esses troços, não tem valor sentimental para mim nenhum. Eu não sou apegado com essas coisas. Porque não é pelo valor, pelo preço.
mas é pelo sentimento. Então existem algumas coisas que nos são muito caras. E essas coisas são as coisas pelas quais, normalmente, eu estou fazendo aqui, é óbvio, uma figura de linguagem, porque eu quero que você entenda. Eu tenho, por exemplo, 50 camisas de time do Brasil, 50. Tenho do Internacional, tenho 3. Tenho 2 do Grêmio. De quase todos os times do Brasil eu tenho, porque eu ganho, as minhas ovelhas me mandam de presente, eu ganho e uso todas para fazer um carinho para as minhas ovelhas. Mas tem uma que é a que eu gosto, que é a minha camisa do Palmeiras, que o presidente Bolsonaro assinou. É a minha camisa. Está guardadinha lá, que eu uso. Aquela lá é a minha camisa que eu gosto de usar. Vira e mexe eu estou com ela, vira e mexe eu estou com ela. Por quê? Porque eu gosto. Por que eu estou contando isso aqui para você? Porque isso acontece quando a gente vem para Jesus. A gente não conhecia Jesus. A gente só tinha ouvido falar de Jesus. Quando eu vim para Jesus, eu tinha ouvido falar de Jesus. Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia quem ele era. Eu nunca tinha olhado para ele, pensado nele, chorado por ele. Não, cara, eu não era um cara sentimental. Não. Mas quando eu conheci Jesus e eu recebi dele uma oportunidade, ela passou a ser para mim muito cara, muito preciosa. Por quê? Porque ela não tem preço. Eu não tenho como pagar por isso. Eu não tenho como pagar pelo relacionamento que eu tenho com Jesus. Eu não tenho como pagar. Eu não tenho como eu fazer um curso para eu poder ter um relacionamento com Jesus. Isso não existe. Porque um relacionamento depende de duas. E não adianta eu querer se a outra não quer. Isso é igual quando as irmãs ou os irmãos, né, levam um pé na bunda do seu cônjuge. Ele vai embora, vai morar com outra mulher, ou uma mulher vai embora, vai morar com outro homem, porque não gosta mais, não quer mais saber, vai embora. Largou, abandonou, tchau, já era. E aí você vem na igreja fazer uma campanha para Jesus dar teu marido de volta ou tua mulher de volta. Isso vai acontecer? Biblicamente falando, sim ou não? Não. Por quê? Porque o Jesus não interfere no livre-arbítrio das pessoas. Jesus não obriga você a fazer as coisas. Quem obriga você a fazer as coisas é o diabo. Você vai lá, faz uma obra de magia, aquele demônio vem, pega a pessoa, entra na mente dela e faz ela fazer o que ele quer. Aí sim, mas o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele respeita o teu livre arbítrio. O Espírito Santo, ele respeita as tuas escolhas, por mais que elas sejam erradas. Ele te mostra a verdade. Não é isso? Nosso presidente sempre fala: conhecereis a verdade vos libertará. Né? João 8. Então, quando você conhece a verdade te liberta da mentira. Amém? Mas você necessariamente vai viver a verdade? Não. Claro que não. Porque a maioria das pessoas não quer. Ela gosta de viver na mentira, enganada. Infelizmente. Isso é uma dura realidade. Isso é uma dura realidade, irmão. Que a gente precisa aprender a conviver, a ver quantas pessoas que estão numa situação difícil na sua vida. Um exemplo aqui que eu vou te dar, a gente está falando de coisas espirituais, não de coisas materiais. Nós estamos falando de opção. Então, pessoas presas na religiosidade. E elas estão doentes por causa de uma obra de magia. É um exemplo hipotético aqui que eu estou te dando. Que uma simples oração vai quebrar aquela obra de magia, a pessoa, aquela doença vai embora e a vida daquela pessoa vai ser restaurada. E aí quando você vai conversar com aquela pessoa, você fala: irmão, eu tenho algo de Deus para você. Ele fala: não quero. Fala: por quê? Não, porque eu já tenho minha religião, não quero saber da sua. E vou contar uma coisa para vocês, isso é muito mais comum do que você imagina. Quanto nós ouvimos isso. Eu não tenho noção. Às vezes a pessoa está com câncer, a pessoa está com uma... Porque os espíritos, eles vêm e eles colocam uma enfermidade nas pessoas. E quando você tira aquele espírito, aquela enfermidade que ele trouxe, vai embora. Nem toda enfermidade é um espírito, é óbvio.
Algumas são enfermidades da carne mesmo, mas a maioria é espiritual. E quando aquele espírito sai, ele é retirado, aquela enfermidade vai embora. Eu orei uma vez para um cara que tinha câncer de pele, e ele tinha feridas por todo o seu corpo. Eu estava na Assembleia de Deus ainda. Uma luta para tirar aquele demônio dele. Quando saiu, aquelas feridas todas do corpo dele desapareceram. Desaparece, irmão, como mágica, é incrível. São coisas que as pessoas nem sonham que existem, mas elas são reais. Elas são reais. E quando você fala para as pessoas, elas não acreditam. Por quê, pastor? Porque elas não têm fé. E sem fé é impossível agradar a... E se você não agrada a Deus, você não recebe o seu milagre. Amém? Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a função da palavra de Deus é nos libertar. João 15:3 diz que nós somos limpos pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, quando nós a ouvimos, a mensagem pregada, se ela vem junto com a fé, ela pode ir muito em seu efeito. Porque se a palavra entrar no teu coração, mas você não crê, e veja que eu estou exatamente no mesmo lugar que eu comecei a nossa conversa. É a história do carro, estou no mesmo lugar. E eu estou fazendo figura de linguagem porque eu quero que você entenda o que eu estou falando. Então, quando a palavra profética ela vem sobre a sua vida, e você não crê, você não recebe. Por isso muita gente não é curada, por isso muita gente não é liberta, por isso muita gente não prospera financeiramente, por isso muita gente não é transformado, porque ele não crê, ele acha que isso não existe. Está cheio de crente por aí, infelizmente isso, que acha que macumba, por exemplo, não existe. Não, pastor, esse negócio de macumba aí não pega crente. Não pega, irmão? Irmão, eu tenho cada história para te contar, de ir visitar amigos pastores, e a sua esposa pastora está com depressão no fundo da cama, morrendo, e as pessoas chamam a gente para orar, porque vocês não ficam sabendo dessas coisas, né? E nós vamos lá, de umas igrejonas aí, pastor, você é homem de Deus, eu confio no seu ministério, você pode vir aqui orar? Vou. Você chega lá, põe a mão, manifesta o demônio na hora. Os caras não têm as manhas. Quem não tem as manhas não entra não. Conhece essa brincadeira? Isso é verdade. Não tem as manhas, não se mete. Não tem as manhas, não se mete. Pastor, esse negócio não tem as manhas, não se mete, tem na Bíblia? Tem. Livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que havia os filhos de um certo cara da sinagoga que foram na casa de um endemoniado para expulsar um demônio. E quando eles chegaram lá, eles disseram para aquele demônio que estava na vida daquele cara: em nome de Jesus Cristo, o Deus de Paulo, eu mando que você saia. O demônio olhou para eles e disse: hã? Jesus nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem é, mas e vocês são quem? E a Bíblia diz que o demônio foi para cima dos caras e deu uma camaça de pau neles, que eles saíram sem roupa, porque ele rasgou até a roupa dos caras. Eles tiveram que sair correndo. Por quê? Porque eles foram meter a mão onde não foram chamados. Pastora Shirley está dando pirulito e para as crianças, não ligue que ela é. Sete belo ainda. Se eu pudesse, até eu pegava uma, mas não posso agora, né? Eu gosto. Amém? A gente olha para o texto e diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Por quê? Porque eles tinham acabado de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e agora eles queriam saber o que é que eles deviam fazer, qual deveria ser o seu comportamento, qual devia ser o seu modus operandi daqui para frente. Porque não podia ser o mesmo que eles tinham no mundo. Agora eles estão em Cristo, com Jesus, na igreja, fazem parte do corpo de Cristo. O verso 38 diz assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, olha o que a Bíblia diz, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para a remissão dos vossos, e recebereis o dom do Espírito. O que ele disse é exatamente o que acontece na nossa vida quando a gente se rende a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Qual é o primeiro passo? Arrependimento. Qual é a primeira ação de Deus na sua vida? A fé. Então, quando você ouve o Evangelho, primeiro você crê. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será. Quem não crer já está. Porque se você não crê em Cristo, você não vai para o céu. Então, qual é a primeira ação de fé? Você crer na palavra que está sendo pregada. Quando você crê, pode deixar lá, bebê, naquela de trás. Quando você crê, a tua fé na palavra vai gerar o que no teu coração? Arrependimento. Quando você conversa aqui com o pastor, a irmã Guta que está lá atrás, que você é chamado pelo nome, eu vou chamar de Sargento Lazaroto, né? Que a Guta é sargento da Polícia Militar lá do estado do Paraná, mas aposentada já, né, Guta? Uma honra, né? Ela é minha obreira, eu falo para a galera, né? Que a Guta foi a primeira mulher a se formar no curso da SWAT nos Estados Unidos, do Brasil. E ela está aqui, a nossa obreirinha, né? Você vê que ela está toda assim, né? Porque ela levou muito tiro, daí ela está meio assim, né? Meio Robocop, né, Gutinha? Minha amada. Então, quando você fala com a gente que veio do lixo, e quando eu falo do lixo, é isso que eu estou falando para você, a gente veio lá do lado ruim do mundo, muito ruim. Quando a gente se depara com a graça de Cristo, a gente chora. Sabe por que a gente chora? De alegria, de ter sido aceito por Jesus. Muita gente não dá valor a Cristo. Eu converso com a Guta, ela chora também. Porque a gente veio de um mundo muito mal, irmão, muito ruim. Onde a gente veio, as pessoas morriam normalmente. E a gente foi recebido por Jesus, foi chamado por Jesus. E nós cremos em Cristo. Acreditamos no Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui porque a gente ama Ele de verdade. Não é porque a gente está fazendo outra coisa aqui. Não, irmão. Não. A gente está aqui porque a gente ouviu o Evangelho, acreditou na palavra de Deus e nós nos arrependemos dos nossos pecados. E a Bíblia diz que no momento em que eu me arrependo do meu pecado, eu sou perdoado de todos os atos, maldades, absurdos que eu fiz na minha vida. Jesus me perdoou, e Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue para que eu fosse perdoado. E eu e todos nós, todo o nosso time. Então, o arrependimento, ele brota de dentro do teu coração, através da sua fé, porque você crê no reino do céu. Quando você ouve o Evangelho sendo pregado, você acredita que o céu é real, você acredita que Jesus Cristo é real, você sente a presença dEle, você sente o amor dEle, você se sente amado, você se sente constrangido. O amor de Cristo me constrange. Por quê? Por causa do meu pecado, irmão. Por causa do meu pecado, cara. E o fato de Jesus olhar para mim e me perdoar e me dar uma outra oportunidade, meu irmão, gera em mim constrangimento. Eu não faço absolutamente nada errado, sabe por quê? Porque eu fico constrangido, porque Jesus já me perdoou do meu pecado. Jesus já me perdoou, irmão. E o diabo não me acusa mais, que antes ele me acusava. Ele apontava o dedo na minha cara e dizia: você, cara, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. É uma listona, né? Isso, Agora você vem dizer que você é crente? Você acha que eu nunca ouvi isso? Acho que não. E falar de Jesus para alguém olhar para mim e dizer assim: você, cara, você era isso, fez isso, isso. Quantas vezes eu vi isso? Quem é que estava me acusando dos meus pecados? O diabo. E eu respondia para as pessoas: tudo o que você está falando é verdade. Eu fiz tudo isso aí mesmo. Só que eu já me arrependi e Jesus já me perdoou.
eu já fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. E agora eu sou transformado e vivo de glória em glória em Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha alma. E Ele pode salvar a sua também, se você crê. Então a fé que nos foi trazida, a fé dos apóstolos, que nos foi pregada, a palavra de Deus, ela grudou em nós, porque nós cremos. E quando cremos, o Espírito Santo entrou em nós, e nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Antes a gente era instrumento do diabo, hoje nós somos filhos de Deus. Eu estou falando de mim. Hoje eu sou um filho de Deus. E hoje, arrependido do meu pecado, perdoado, eu andei por esse caminho, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confirmei a minha fé, fui lavado nas águas. Esse é o processo. Para a remissão dos meus pecados, estou lendo o que eu vivi, isso. E recebi o dom do Espírito Santo. Quando eu me arrependi, quando eu ouvi a pregação do Evangelho, ouvi o chamado de Jesus Cristo e disse: Jesus, eu vou abandonar todo esse lixo aqui e eu quero ir com o Senhor. Eu quero, Jesus, eu quero esse negócio aí. E você sabe, eu vivi momentos na minha vida, irmão, muito ruins com Jesus, muito ruins. E eu chorava diante de Jesus, porque eu tinha muita energia guardada dentro do meu coração. Vou colocar dessa maneira, para não constranger ninguém que eu ia falar. E eu dizia: Jesus, eu estou quieto, eu estou escutando, mas a minha vontade é pegar com a minha mão, arrancar daquele cara lá, com as mãos. É esse que é o desejo do meu coração. Eu não quero nada, só minhas mãos. Deixa eu ir lá, Jesus. Era o desejo do meu coração. E o Espírito Santo falava comigo assim: filho, sabe por que eu chamei você? Porque você é valente, porque você não é covarde, e porque eu sei que quando você chegar diante dos reis e dos príncipes, aonde eu vou te levar, você não vai se negar a pregar o meu evangelho com medo de nada e nem de ninguém. Nós somos forjados por Jesus Cristo desde que saímos do ventre da nossa mãe. O salmista diz isso. Ele disse: ainda quando eu estava no ventre da minha mãe e era informe, ou seja, não tinha forma, o Senhor já havia posto em mim o meu nome. Os ossos ainda não haviam se formado no meu corpo, e o Senhor já me chamava pelo meu sobrenome. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos formados por Deus, forjados por Deus, no nosso caráter, nas nossas ações, para resistir aos tempos maus. A Bíblia diz que os covardes não vão herdar o reino dos céus, irmãos. A palavra de Deus diz que quando chegarmos diante de Deus, ao sacar a nossa espada, e cada um temos a nossa, na nossa espada não tiver sangue, nós não vamos entrar no reino. Está no livro de Jeremias. Porque você não pode se negar a lutar por Cristo. Não pode soltar a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Um dia nós vamos ter que saber do que a gente é feito. Eu falo isso sempre. Ninguém solta a mão de ninguém. Estamos todo mundo agarrado, irmão. Assim como Jesus me perdoou, Jesus pode perdoar você. Mas você tem que querer ser de Jesus. Você tem que querer ir para o céu. Às vezes eu tenho uma dor no meu coração. Vou contar uma coisa para você. E eu choro quando eu estou orando diante de Deus. E eu sinto saudade do céu. Eu não sei se você sente isso, eu sinto. E eu falo: Jesus, por que o Senhor não me mata hoje? Eu posso ir para o céu? Por que o Senhor não tira a minha vida hoje? Eu posso subir e ir para o céu. E o Senhor fala: ainda não, espera mais um pouquinho. Fica aí mais um pouco, ganha mais umas alminhas. Você precisa ter dentro do teu coração o desejo de estar na presença do Senhor. Você quer fazer diferença nesse mundo? Ame a Deus acima de todas as outras coisas.
Não importa o quanto você tem, não importa o que você tem, não importa qual é a marca do carro que você tem na tua garagem, não interessa. Pode ser um Fusca, pode ser uma Mercedes, não interessa. Deus está andando para isso. Deus não está preocupado se você tem um carro, 3, 10, 15, 100, uma concessionária. Não importa para Deus. A minha Bíblia diz que o Senhor olha para dentro do teu coração. E o que importa é o que brota de dentro da tua alma. Quando você está na presença do Deus vivo de Israel. Eu e você precisamos ter a compreensão disso. A Bíblia diz que o Senhor anda pela terra buscando os verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Porque tem muito falso. Tem muita gente adorando a Deus de boca para fora, mas o seu coração está em outro lugar. E a Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. O meu tesouro é Jesus. O meu tesouro está no céu. E o resto não importa. Porque me é muito caro, porque foi muito caro o preço que o meu Deus pagou para que eu tivesse os meus pecados perdoados e tivesse a oportunidade de morar no céu. Eu e você. Mas muitas pessoas desprezam a bênção que receberam de Deus, desprezam a salvação, a oportunidade que o Senhor está dando, se prostituindo, se drogando, se vendendo, se fazendo tudo que não deve, como se não houvesse amanhã, não é? Como se não houvesse amanhã, pegando as coisas dos outros, como se não houvesse amanhã. Eu me lembro uma vez, eu fui orar na casa de uma pessoa, o filho dela, um grande empresário em Curitiba, mora num bairro, Água Verde, um bairro mais chique lá de Curitiba. Apartamento por andar, uma senhora de idade, já tinha viajado dos Estados Unidos para a Europa, tinha um problema grave de coluna. Todos os lugares que ela ia não era curada, me chamaram, eu fui na casa dela, uma senhora quase 80 anos. Ela era da Igreja Batista. Eu fui lá, eu tinha um Fusca naquela época. 1974, 1500. Não, velho. De 3,5 às 4 com 1 litro de gasolina no bichão. Miliquina, 2 carburador, bichão era nervoso. Eu não tinha R$1 no meu bolso. Já tinha igreja, já estava na nossa igreja aqui, comecinho da igreja. E eu me lembro que eu contei as moedas que eu tinha, fui no posto, coloquei gasolina, naquele tempo era mais baratinho, né? A gente colocava 4, 5 litros com um punhado de moeda, né? Eu sou antigo, irmão. Eu já fui do tempo que a gasolina custou 42 centavos. Aí tempo, né? E aí você colocava aquelas moedinhas. Às vezes você pegava no bolso, assim, quando você colocar, caía, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Aí você tinha que sair juntando e ir lá embaixo, pegar, porque senão não conseguia colocar gasolina. Fui até o centro, 8 quilômetros. Cheguei lá, orei por aquela pessoa. Ela tinha um demônio na vida dela, ela caiu endemoniada, manifestou o demônio. Eu tirei o demônio dela. Ela levantou curada, sadia, perfeita. Fiz ela abaixar, amarrou os sapatos, amarrou o sapato. Ela não se abaixava fazia muitos anos. Completamente curada, era uma obra de macumba. É uma história, né? Mas para frente eu não vou cortar para não perder tempo. E aí, como faz tempo, ela tirou aquele talão de cheque do Bamerindos. Aí tempo, hein? E falou, quanto você precisa para a sua igreja? Muito rica, irmão. Eu falei, Deus que me livre de pegar dinheiro de você, eu não quero ir para o inferno. A Bíblia diz, dá de graça o que recebeu de graça. Eu dom, eu ganhei de graça, eu tenho que te dar de graça. Elas tinham arrumado uma mesa, o pastor era, né? Grandinho naquele tempo. Eu falei, só tomo café. Então vamos tomar café. Tinha uma secretária, ela muito querida, ela trazia aquelas bacias de pão de queijo, café, e bolo de laranja, glória. Irmão, depois na hora de ir embora, irmão, entrei no meu Fuscão, dei a partida, quando eu comecei a andar, ele começou, eu parei, desci, pus a mão no tanque e disse, Jesus, se o Senhor não multiplicar essa gasolina, eu não vou chegar em casa. Tu é testemunha que eu não peguei R$1 dessa mulher para vir aqui para fazer a tua obra. E eu creio, Jesus, que o Senhor vai multiplicar esse restinho de gasolina que tem aqui no meu carburador, para eu chegar em casa. Entrei, sentei no carro, bati na partida, andei mais 8 quilômetros sem piscar. Cheguei em casa, desci, fiz o que eu precisava.
No outro dia fui para a igreja com o carro, voltei para casa e depois à tarde ainda eu fui no outro dia no posto de gasolina que eu abasteci. Porque meu carro não marcava gasolina, eu não sabia quanto tinha, né? Carro velho, você já sabe que não funciona, né? Dá de graça o que recebeu de graça. Aí tem muita gente que cobra. Eu não quero ir para o inferno. Uma vez eu subi ao monte para orar, vou te contar mais uma. O Espírito Santo traz na minha mente, eu tenho que falar para vocês. Que eu não lembro dessas coisas, só Jesus para me lembrar. Eu não lembro. Eu estava orando, de joelhos, de madrugada. Essa é uma meia-noite, acho. Estava fazendo uma campanha de oração no monte. De repente eu vi uma galera começar a chegar. Veio um povo, tipo, acabou o culto e foi aquele monte de gente na igreja, da igreja, né, no monte, para orar, um monte de gente. Eu não sei de que igreja os caras eram. Aí eles se reuniram numa galera e eu fiquei olhando. E o Espírito Santo falou, presta atenção. Aí eles começaram a abrir um saco. Um sacão. E tirar os envelopes de dentro. Eu fiquei olhando. Aí eles abriam o envelope, tiravam o dinheiro e jogavam aquele envelope no montinho. Assim foi. Tirava o dinheiro, jogava o envelope. E aí eles colocaram fogo nos envelopes, queimando. É de certo uma campanha, eu acho, né? E daí cada um que participava da campanha colocava um dinheiro no envelope. Eu acredito que deve ter sido isso. E aí os caras foram no monte com aquele saco cheio de envelope. Tinha muito, saco grande assim, tinha muito envelope. E os caras numa roda orando, Jesus, não sei o que, blá, blá, blá. Eles tiravam todo o dinheiro, guardavam. E eu conversando com Jesus do lado de uma árvore, lá no meio do mato, no escuro, ninguém estava me vendo. Porque eu ia de farda de ralo, né, pro mato, touca preta, japona preta, coturno, minha calça jeans escura, minha roupa de ralo, né, que eu ia lá, eu pegava chuva, pegava lama, então eu ia de roupa velha, escura, para não sujar. Então ninguém me via, estava no meio do mato, ninguém me via, e eu fiquei olhando. E aí eu disse, Senhor, mas como que as pessoas conseguem fazer isso? Pedir dinheiro para as pessoas ser curadas, pedir dinheiro para a pessoa ser abençoada, tomar o dinheiro do povo, e eu e Jesus, só nós dois do monte, irmão. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele disse assim, filho, tem gente que quer receber antecipado pelo que faz. Eu falei para Jesus, mas eu prefiro receber lá no céu. Eu prefiro receber minha parte no céu. Eu falei isso para Jesus. Eu prefiro receber lá no céu. Dá de graça o que recebeu de graça. Você não pode cobrar, irmão. Como é que você vai cobrar para exercitar os dons que Jesus te deu? Como é que eu vou fazer uma reunião, por exemplo, de ministração de dons? Tem um monte de gente me enchendo o saco. Pastor, quando você vai fazer? Cobra aí uma inscrição que nós vamos pagar. Como é que eu vou cobrar de alguém, irmão, para dar alguma coisa que Jesus me deu de graça? Você sabe por que eu não fiz ainda? Porque eu não tenho lugar. Eu estou esperando porque a gente está com os nossos olhos num prédio que a gente quer comprar lá em Guaratuba. E ele vai a leilão, nós estamos esperando ele ir para a gente comprar, está para sair já, meu advogado disse que está para sair. Nós queremos comprar, ele é bem grandão, tem um espaço bem legal. Porque quando eu trazer as pessoas, eu quero dar almoço, eu quero dar café, eu quero dar isso, eu quero dar toda a condição para fazer um negócio bem legal. Não quero fazer de qualquer jeito. E se eu fizer em algum lugar, vai ter que pagar, e daí eu vou ter que pedir dinheiro para as pessoas para pagar isso. E eu não quero, eu quero dar. Eu quero fazer, eu quero lançar essa semente na vida das pessoas. Que vão vir muitos obreiros, pastores de outras igrejas para aprender, para que eu possa dar para as pessoas aquilo que Jesus me deu, de graça. De graça. Como é que eu vou ensinar alguém, ministrar alguém um dom que Jesus me deu, e me deu o dom de transmitir os dons para as pessoas, e eu vou cobrar por isso, irmão? Como? Que eu vou fazer um congresso aqui de ensino e vou cobrar R$200 a entrada, como a maioria dos pastores que você vê na internet famoso faz. A maioria faz. Ninguém dá nada para ninguém de graça. E as pessoas pagam.
porque se não pagar não tem. Mas Jesus está levantando uma nova geração, irmão. Jesus está levantando uma nova geração de homens e mulheres de Deus no Brasil, para fazer a diferença. Está levantando luzeiros, porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E a Bíblia diz: o que você vai fazer com o lampião se ele estiver apagado? O que você vai fazer com o sal se o sal não salga, irmão? A Bíblia diz que o sal grosso, se ele não salgar, a única coisa que ele serve é para você jogar no chão, para você pisar em cima, não serve para mais nada. Fica igual pedra brita, cascalho, a mesma coisa, ele não salga. Então, se nós temos a intenção e a pretensão no nosso coração de salgar, de sermos sal, se você quer fazer a diferença, então você tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo, como eu passei. Como a Guta está passando agora, está começando agora, está passando pelo processo. Primeiro você ouve a palavra, depois você crê, depois você se arrepende, daí você é perdoado, aí você se batiza, aí você começa a receber os dons, e você vai vivendo de vitória em vitória, de glória em glória, passo a passo, crescendo, tendo raiz, porque uma árvore que não tem raiz, meu irmão, é uma árvore que vai ser derrubada pelo primeiro vento. A raiz é muito rasa. Talvez esteja demorando para você ver as coisas acontecerem no teu ministério, na tua vida, mas o Senhor está fazendo você crescer para baixo primeiro, está fundamentando a tua fé, está te ensinando a palavra, está ensinando você que melhor é dar do que receber. Eu falei para os irmãos, eu tenho um vizinho meu, que tem uma igreja do ladinho da minha casa, bem humildezinho. Eu sempre abençoo eles, já dei cadeiras, dei os ventiladores, dei ar-condicionado da igreja, sempre que eu posso eu abençoo eles. Faço as coisas pelos meus irmãozinhos ali, uma igreja bem humildezinha. E o pastor dessa igreja, ele trabalha como pedreiro, é mestre de obras. E ele me chamou para conversar, porque ele mandou colocar o forro na igreja deles. Só que faz 3 semanas que está chovendo em Guaratuba, ele está sem trabalhar, ele ganha por dia. E ele diz: pastor, olha que situação que eu me coloquei, agora o cara está terminando, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu estou envergonhado, será que você pode me ajudar? Eu falei: claro que eu posso. Posso, vou ajudar sim. Eu dei o dinheiro para ele pagar. Eu dei dinheiro para ele pagar. Ele pediu emprestado, mas eu não. Depois eu dei para ele o dinheiro. Ele não sabe ainda, mas eu dei. Eu saí de lá, acho que domingo isso aconteceu. Hoje é quarta-feira, né? Domingo. Quando eu saí de lá, eu tenho uma coisa comigo, de umas coisas que eu tenho com Jesus, talvez com você não seja assim, mas comigo é. Irmão, quando a minha mão começa a coçar, é que eu vou ganhar um dinheiro. Eu não sei você, mas comigo é assim. Eu falei que eu acho que o anjo passa com a pena da asa dele e faz assim na minha mão. Eu acho que é. Para me dar um sinal, que a minha mão começa a coçar, mas coça muito, irmão. Que eu vou lá, passo o creme, não para de coçar. E eu ponho no bolso, profeticamente, falo: oh, Jesus, aleluia, oh glória. Mas eu nem me liguei. Eu falei: Jesus, será que eu vou ganhar uma benção? Será que Deus vai... Senhor, o que está acontecendo aí? Eu semeei, e no outro dia eu recebi a benção. Outro dia, a pessoa que a gente orou, né, na igreja, não para mim, na igreja. Outro dia, uma pessoa vendeu um imóvel num valor astronômico e enviou o seu dízimo para a igreja. Eu até me assustei quando eu vi o valor. 300 vezes quase mais do que eu dei para o irmão. 300 vezes no outro dia. Porque se você não semeia, você não colhe. Se você não obedece, as coisas não acontecem da sua vida, irmão. E mais uma vez eu vou dizer, eu não estou pedindo seu dinheiro, pelo amor de Jesus. Estou só te dando testemunho da minha vida.
Quando você olha por que o pastor é tão abençoado, as coisas acontecem na minha vida, às vezes parece que o pastor só fica contando vantagem. Não, eu só estou te dando testemunho. Eu só estou te dando testemunho do que acontece na minha vida, das loucuras que eu faço. Eu estava lá na igreja conversando com o homem, ele me contando, Jesus falou, dá o dinheiro para ele. Eu não discuti. Eu não discuti com Jesus. Eu falei, tá bom, Jesus, vou dar. Deixa comigo. Eu falei, irmão, fica a geladeira aí que eu vou te dar um dinheiro aí, não esquenta a cabeça. É só esse o teu problema? É, então você não tem mais, já está resolvido. Vambora. Ah, daí depois quando eu começar a trabalhar, daí eu te pago tal mês. Eu falei, irmão, relaxa aí, fica frio. Tá tudo certo. Não tem problema não, vou te ajudar. É para a igreja, você está colocando aqui. Ele me chamou lá na igreja, eu fui, olhei, está bem bonito. Falei, glória a Deus. Aí tinha umas manchas de umidade na parede da igreja dele, que é num lugar bem humildezinho. Eu disse, essas manchas, ele falou, pois é, eu tenho que passar um negócio por fora e tal. Eu falei, vai lá na loja tal, que é onde eu compro as coisas para minha casa, conversa com o moço de nome tal, e fala para ele que eu mandei você lá, manda ele me ligar, eu vou te dar todo o material para você passar por fora, e daí você já pede a tinta e pinta a igreja toda por dentro, eu vou dar também. Porque a Bíblia diz que se alguém manda você andar uma milha, você tem que andar? Quem crê nisso? Não, você não vai receber a bênção, irmão. Você não vai receber a bênção. Tua vida não vai mudar enquanto o teu conceito não mudar. O conceito bíblico está aqui, ó. Aqui está toda a história da conversão da igreja, está aqui, ó, só nesse versículo. Toda a história da conversão da igreja, da humanidade. Esse versículo aqui vai fazer diferença na tua vida quando você lê ele e cumprir ele, é só isso aqui. Todo o tempo da tua transformação, do teu arrependimento, da tua conversão, do teu batismo, da tua transformação, do teu perdão, da tua fé e daquilo que Deus vai fazer na sua vida através dos dons do Espírito Santo. Eles vão acontecer. Quando eu conversei com Israel, que a gente ia abrir essa igreja aqui, que isso aqui é loucura minha, né? Você sabe. Eu fui lá para o Egito, subi o monte, a casa de Deus, Deus me levou lá, no Monte Sinai, fui lá onde Moisés foi, conversou com Deus, fui no mesmo lugar, lá em cima Deus falou para mim, você vai abrir uma igreja lá do lado de Camboriú. Lá Deus falou para mim. Eu falei, Jesus, mas lá longe? Ele falou, é. Eu falei, mas é longe para eu vir da minha casa? Ele falou, lá. Eu falei, tá bom, se o senhor está mandando. Eu quero lá. Eu falei, beleza. Onde nós estamos? Por causa do quê? Obediência. Chamei Israel, falei, Israel, é o seguinte, nós temos que mudar a igreja de lugar, nós estávamos lá em São João Batista. A gente já estava fazendo culto, não cabia mais, o povo ficando para fora, lá não tinha outro lugar maior para a gente alugar. Eu falei, vamos achar. Israel falou, pastor, tem que ser lá em Tijucas. Eu falei, tá bom, você que vai ser o pastor da igreja, você que sabe onde que é. Sendo do lado de Camboriú, estamos dentro do perímetro que Deus mandou nem ficar. Tá bom. E estamos aqui. Deu uma treta com a prefeitura. Eu falei, calma aí, se foi Jesus que mandou nós, vai dar tudo, deu tudo certo. Os caras deram um alvará para nós, bombeiro, tudo certo, porque a gente só faz as coisas certinho dentro da lei, senão não. A gente veio alugar aqui, esse barracão estava para alugar por R$8.500 por mês. Mas a gente falou, não, estamos caro, não queremos, muito caro. Vamos embora. O homem foi atrás de Israel lá em São João Batista. E falou assim, se vocês alugar por 2 anos, eu faço por 6. Israel ligou para mim. Eu falei, garra ele aí, não deixa ele ir embora, Israel. Garra ele aí. Que quando Deus está no negócio, irmão, a Bíblia diz que a bênção de Deus não traz dor. A bênção de Deus só traz alegria. Não traz dor, irmão. Então quando você receber alguma coisa, só dá dor de cabeça, só dá treta, não foi Deus que te deu. Tem a luta, tem, o diabo tem, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. E a tua vida vai ser uma bênção quando você estiver enquadrado nessa palavra.
e você estiver obedecendo o que está escrito aqui, cumprindo o rito eclesiástico implantado pela palavra de Deus, fazendo aquilo que a Bíblia trouxe para você, nós, eu e você, sendo cristocentristas, trabalhamos para Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, não é a igreja, não é a religião, não é dinheiro, nada, é a igreja. Não importa se a igreja está cheia, vazia, eu estou andando, irmão, não estou nem aí. Tivesse 5 aqui, nós estávamos fazendo culto do mesmo jeito, sem o menor problema. Você acha que eu estou preocupado? Não, irmão, eu estou fazendo para Jesus, não é para vocês. Eu não vim aqui fazer culto para vocês, eu vim aqui fazer um culto para Deus. É Deus que tem que receber o nosso culto, é Deus que tem que nos inspirar para pregar o Evangelho. É a palavra de Deus que tem que ser exaltada, é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. E através disso eu e você vamos ser recebedor daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Fique de pé então que a gente vai orar. Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe hoje. Aquilo que o Senhor pôs em meu coração já foi pregado. Eu já entreguei para a tua igreja tudo aquilo que o Senhor pôs. O Senhor falou, o Senhor disse ao meu coração. Eu te peço, papai, na autoridade e poder do teu nome, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve da maneira que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Que seja feita, meu Deus, a tua vontade, assim na terra como no céu. Que venha se cumprir, Senhor, nas nossas vidas o desejo do teu coração. Que venha se cumprir, meu Deus, nas nossas vidas a ação do teu Espírito Santo. Que nós possamos, sendo cumpridores da tua palavra, ser alcançado pelos dons do teu Espírito que é santo. Meu Deus, que o Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas e nós possamos receber do Senhor os dons dele sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Tome o seu assento, sente-se por favor. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, e se vocês trouxeram, peço que você dê um sinalzinho assim, ó, com as suas mãos, que os irmãos vão entregar um envelopinho para você deixar a tua oferta, o teu dízimo, caso você queira. Você que está em casa também, ali o nosso Pix, o Thiago já vai colocar para vocês, aí a Lohane está colocando, para que você possa fazer isso, e depois a gente vai orar, tá? Depois que a gente recolher as ofertas, a gente vai orar aí pela cura, pelos dons e tudo aquilo que todos nós queremos e precisamos, tá? Primeiro a gente vai recolher as ofertas, depois a gente faz isso, que aí já encerra, a gente já vai embora, porque eu estou com fome, não sei você, mas eu já estou azul já. Aleluia! Já estou azul. Meu Deus, deixa eu tomar mais um chá aqui para dar uma disfarçada. É o chá de Durex. Tem uma flor aqui, tem umas sementes, tem umas abacaxi, tem cravo, um monte de coisa aqui no meu chá, tá? Chique esse chá aqui. @chefe mais leve, lá no Instagram. Chazinho, show de bola, que a irmã Cris faz para nós, esplêndido. Muito bom. Não tomou ainda, tome. Deixa eu orar, fecha os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos. Peço que o Senhor abençoe cada um deles, em nome de Jesus. O Senhor abençoe a sementeira daqueles que têm semeado nessa obra, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, vem trazer aqui, por favor.
Glória a Deus. Amém. Todo mundo abençoado? Shirley, coloca lá no cantinho isso aqui, faz favor, que eu vou ficar andando aqui, senão você vai me atrapalhar. Vai lá no cantinho, faz favor. Quero que você fique em pé agora, por favor. Feche os seus olhinhos, abra suas mãos. A gente vai orar. Se você ficar tonto ou tonta, sentir que você está meio sem equilíbrio, sente, tá? Pode sentar, tá bom? Feche os olhinhos, abra as mãozinhas e vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, eu quero entrar na tua presença, no poder e autoridade do teu nome. Eu peço que o Senhor possa enviar uma legião de anjos de fogo sobre toda essa região celeste onde nossa igreja está, levantando uma grande muralha de fogo agora, para nos guardar e proteger em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero entrar no mundo espiritual agora em favor da minha igreja. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor envie alguns anjos no mundo espiritual, e que eles venham agora desmanchar toda obra de magia, toda obra de macumbaria, todo feitiço, todo encantamento, Senhor, contra a minha igreja, seja agora anulado e desmanchado no mundo espiritual, na autoridade e poder do nome de Jesus. Todo ponto, Senhor, de umbanda, de quimbanda, em nome de Jesus, no candomblé ou no espiritismo, ou aonde quer, Senhor, que tenha sido firmado, seja agora repreendido e quebrado no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo toda obra maligna e mando que cesse a ação desse mal agora sobre o meu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O espírito da tristeza profunda, vai embora. O espírito da opressão, da obsessão, vai embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O espírito da depressão, vai embora. Em nome de Jesus eu te repreendo e falo, saia. Em nome de Jesus. Toda ação maligna seja repreendida e quebrada agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Senhor, independente de aonde esse povo estiver agora, eu peço que uma onda de poder entre na casa deles agora, em nome de Jesus, no carro, no escritório, onde quer que eles estejam, e eles sejam alcançados pelo teu poder agora. Que toda cadeia, Senhor, que toda corrente seja rompida e quebrada agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero repreender o espírito do divórcio e toda obra de magia que tem entrado no casamento, nas famílias, seja repreendido, quebrado agora, em nome de Jesus. Toda a ação do mal, o espírito do encarceramento, eu te repreendo e mando que você saia, em nome de Jesus agora. Espírito da loucura, vai embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito do Alzheimer, eu te repreendo e falo, saia. Espírito da endometriose, eu te repreendo em nome de Jesus. E mando que você saia do ventre de cada uma dessas mulheres agora. Meu Deus, eu quero repreender toda a casta de Exus que tem trazido câncer. O câncer no seio. O câncer, meu Deus, no pescoço, no rosto, no cérebro, as partes baixas, nas pernas, nos pés. Eu te repreendo em nome de Jesus e mando que você vá embora agora. Em nome de Jesus, toda bola, seja ela de gordura ou cancerígena, seja desmanchada e quebrada agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Todo abscesso se parta agora, em nome de Jesus. Espírito da surdez, vai embora. Da otite, vai embora. Em nome de Jesus.
Espírito do mioma, eu te repreendo agora e mando que você saia. Vai embora agora. Espírito do inchaço, eu te repreendo em nome de Jesus e mando que você desapareça. Toda enfermidade no estômago, em nome de Jesus. O câncer do estômago vai embora, do pâncreas vai embora, câncer dos rins vai embora, do fígado vai embora, do intestino vai embora agora em nome de Jesus. Saia, saia em nome de Jesus. Cessa a tua ação agora e vai embora. O espírito da cirrose vai embora. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha tocar nesses rins que não estão funcionando agora, para que eles voltem a funcionar. No fígado, Deus, que não está funcionando, volta a funcionar agora. No pâncreas, em nome de Jesus, volta a funcionar agora. Espírito da cefaleia crônica, saia. Da enxaqueca crônica, saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Da rinite alérgica, vai embora. Em nome de Jesus. Toda inflamação, infecção, eu repreendo em nome de Jesus e mando que saia. Espírito da tendinite, vai embora. Da bursite, sai agora. Da artrose, vai embora. Da osteoporose, vai embora. Da artrite, sai agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda ação da enfermidade nos ossos. Eu repreendo esse espírito que faz os ossos virar vidro. Eu mando que você saia, você que vitrifica os ossos, sai daí, vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restaura, meu Deus, as articulações. Meu Deus, eu peço uma unção de restauração de ossos, músculos e nervos sobre a igreja. O Senhor venha curar agora a coluna. O Senhor venha curar agora os ombros, os braços, a bacia, as pernas, em nome de Jesus, os joelhos, os tornozelos, os pés. Síndrome do túnel de carpo, vai embora em nome de Jesus. Deus, eu repreendo, Senhor, esses nós nas veias. Eu mando que ele vá embora. Em nome de Jesus, toca nesses corações. Restaura nessa noite corações, restaura os pulmões. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, a força dos cabelos. Restaura a força das unhas, a força dos dentes, a vitalidade desse corpo. Deus, restaura o brilho dos olhos, o sorriso no rosto, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade, Senhor, na pele, eu repreendo em nome de Jesus. Alergia, vai embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu repreendo a hérnia de disco, eu mando que ela saia. O inchaço no nervo ciático, vai embora. Peço que o Senhor venha restaurar agora, Senhor. Cada osso volte ao seu devido lugar. Espírito do esmagamento dos ossos, vai embora. Em nome de Jesus. Toda a ação do mal, o espírito da dengue, vai embora. Da chikungunya, vai embora. A dor de cabeça, a febre, saia. O sangramento, cesse agora em nome de Jesus. Todo o mal seja repreendido e quebrado no poder e autoridade do nome de Jesus. Todo o mal vai embora agora. Todo espírito de enfermidade bata em retirada agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você foi abençoado, dá uma salva de palmas para Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Jesus é bom. Agora abra suas mãozinhas assim, vamos orar, agradecer a Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos deu nessa noite de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre cada um de nós. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa empresa, o nosso comércio, o que quer que tenhamos, seja abençoado em nome de Jesus.
Que o Senhor possa abençoar as nossas mãos e tudo aquilo que a gente tocar seja abençoado em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos pés e todo lugar que nós pisemos seja abençoado em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o nosso cachorrinho, o gatinho, os animaizinhos que temos na nossa casa, sejam abençoados em nome de Jesus. Cada um deles, Pai, cada um deles são a nossa alegria. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Abençoa, Deus, tudo que temos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.